Olá pessoal, hoje eu estou aqui para comentar sobre uma das minhas séries favoritas aí, é a série Mad Men. Eu comecei a reassisti-la novamente, está disponível na Amazon Prime para vocês assistirem e eu tive alguns insights, né, ao rever a primeira temporada e queria compartilhar aqui com vocês. Eu poderia até fazer um podcast inteiro sobre ela, mas existe um livro específico sobre a série chamado Mad Men e a Filosofia e eu estou esperando ler esse livro específico para poder fazer um podcast um pouco mais de embasamento. Mas, já de início, algumas coisas que eu percebi, que não havia percebido na primeira vez que eu assisti, né, alguns insights que eu acabei tendo com esse início de série, eu percebi muito essa questão do Dom. Ele tem um sintoma aí de estresse pós-traumático causado pela sua experiência com a guerra. Na verdade, eu lembro que a primeira vez quando eu comecei a assistir Mad Men, o personagem principal, o protagonista, lá no episódio, até o episódio 6 mais ou menos, ele encarnava muito bem aquele ideal do homem de bem, de família e etc. Mas já com algumas quebras ali, porque você percebia que havia um pouco de hipocrisia nesse ideal, tendo em vista que o Dom, ao mesmo tempo que ele tentava manter a imagem boa, a imagem de homem, não um homem santo, porque ele não seria isso, mas de um homem impassível, implacável, frio e independente, e ali no seu ambiente, na sua empresa, um homem criativo, um homem que seria aquela pessoa em quem todas as pessoas naquele ambiente de trabalho se inspiram, querem ser, apesar dele não ser o chefe como um todo, né? Apesar dele ter um superior, mas ele é tido como um funcionário imprescindível daquela agência de publicidade. Então, e a gente percebe ali, já de início, né, lá pelo episódio, mais ou menos episódio 6, 5, episódio 6, 5, que ele, na verdade, né, quase que uma farsa, né? Porque ele é uma pessoa que não tem um nome verdadeiro. E lá no episódio 5 aparece um parente do seu passado, né, que por acaso acabou descobrindo que ele tinha uma nova vida, que ele tinha um novo nome, e descobriu isso no jornal. E ele, na verdade, está roubando o nome de uma pessoa, um amigo que ele conheceu durante o período ali da guerra. E ele teve, através desse estresse pós-traumático, é um sintoma muito comum que a gente, se você for analisar alguns personagens aí das séries, da literatura, enfim, pode até colocar anime aí no meio, né? Personagens que tem essa vibe um pouco mais fria, sério, né? Calculista, embora que isso seja apenas quase que uma imagem exterior, a gente vê ali os momentos mais íntimos do Dom, que ele tem um comportamento um pouco diferente, um comportamento que transmite até uma certa carência afetiva, na verdade, né? A gente vê que ele, apesar de ser uma pessoa que trai bastante, ele é muito longe daquele ideal de macho alfa que geralmente youtubers pegam a imagem do Dom para usá-la como sei lá, a capa dos seus vídeos, né? Enfim, eu sinto muita pena do Dom quando eu vejo esses vídeos sendo postados no YouTube, mas ele, muito longe desse ideal, ele mostra assim uma certa carência com relação a essa fidelidade que ele constantemente comete. Isso acontece desde o primeiro episódio. Na verdade, no segundo episódio a gente começa a descobrir que ele tem esposa, na verdade, né? E no primeiro episódio a gente percebe que, apesar de toda essa questão dele ser infiel e tudo mais, ele, lá pelo primeiro episódio, ele recusa digamos, um flerte, não diria um flerte muito direto, mas quase que um flerte da Peggy Olson, uma das personagens aí que, para quem assistiu a série, é uma das mais marcantes, mas ele resiste a esse flerte por seu momento de trabalho. Lá em outro episódio mais à frente, a gente descobre que o Dom também resistiu aos encantos, né, da Joanna, a Joanna que é tida aí como a gostosona da série, mas lá no ambiente de trabalho, o Dom passa bastante essa imagem do homem sério, do homem comprometido, do homem que digamos assim, implacável mesmo, implacável. A gente percebe um pouco que ele tem essa coisa de olhar só para o futuro,
A gente lembra aí que o Nietzsche tinha, na verdade não é um Nietzsche, mas foram estudiosos do Nietzsche que acabaram definindo o niilismo, né? O niilismo em niilismo passivo, ativo, niilismo estático e o niilismo completo, né? Que seria o último estágio do niilismo. O primeiro estágio seria quando o niilismo ele nega os valores tradicionais, né? O segundo estágio, a gente passa a destruição dos valores. No terceiro estágio, a gente passa a negação da existência de Deus, do sentido da vida. E lá para o quarto estágio, existe a criação dos valores, né? Nietzsche também gostava de dividir, isso aí ele faz em Assim Falou Zaratustra, o homem em 3 estágios, não todos os homens, né? Mas aquele tipo de homem especial, em 3 estágios. O homem, inicialmente, ele pode ser visto como um camelo, que é aquele homem que, na verdade, seria o homem que obedece às tradições, o homem que apenas reage, o homem que não tem muita iniciativa. Já o segundo estágio seria o homem visto como um leão. O leão, ele se revolta contra tudo, ele acaba tentando demolir tudo. E no último estágio, o homem é como uma criança, ele cria todos os valores. E para ele só existe o presente, o momento presente. E a gente percebe isso quando aparece um desses parentes do Dom do passado, para tentar lembrá-lo do que ele viu, de quem ele era, né? Que ele não é essa pessoa que ele está dizendo ser. E o Dom, ele demonstra uma profunda angústia com relação a isso, porque ele está tentando, na verdade, esquecer desse passado, e para ele só existe o futuro. Para ele, na sua personalidade, pessoa implacável, só existe o tempo futuro, né? Então, ele está tentando esquecer esse passado dele, esse passado inglório, esse passado onde ele viveu de uma forma que é totalmente diferente da forma que ele vive atualmente, da forma que ele vive atualmente. Ele é um cara de sucesso, ele é uma pessoa que todas as pessoas invejam, né? Todos não, mas enfim, uma boa parte das pessoas invejam. É uma pessoa que é tida como referência para as outras pessoas, e esse passado dele o persegue, parece persegui-lo, né? Então, que esse passado, na verdade, traz muito de quem ele é de verdade, traz muito dos seus momentos íntimos, momentos em que ele não está ali no seu meio de trabalho, dando o seu melhor e mostrando a sua melhor face. Mas fica aí a pergunta: será que essa é a sua verdadeira face? Será que essa é a sua melhor face mesmo? Ou será que o verdadeiro dom não seria esse dom que se mostra ali em seus momentos mais íntimos, mais cotidianos, ou nos seus momentos em que ele está às suas escapadas? Então fica essa pergunta, fica essa questão temporal mesmo, onde parece existir só o presente e o futuro, na verdade, né? Parece ele é uma pessoa que olha apenas para frente, e ele quer desesperadamente, né, excluir esse passado da sua vida. Ele oferece até dinheiro. Essa pessoa que o procurou, que na verdade seria o seu irmão, né? Não o seu irmão de sangue, mas o seu irmão ali de criação, né? Essa pessoa que o procurou, ele oferece dinheiro para que ela suma da sua vida. Na verdade, isso acaba não acontecendo. Eu não vou dar spoilers aqui da primeira temporada, né? Eu já assisti e nem cheguei nessa parte, mas eu já sei o que vai acontecer. Isso vai deixar o Dom ali numa depressão, né, com relação a esse fato. Mas como eu estou assistindo agora, reassistindo a série, eu estou analisando esses episódios, né? É uma dessas séries que vale muito a pena você reassistir, porque você começa a reanalisar as coisas pela perspectiva do que já aconteceu, e não pela perspectiva do que ainda não aconteceu, né? Então, você começa a, digamos, ligar alguns pontos da série, né? Isso é bem legal, apesar de que não é uma dessas séries que, tipo, séries de ficção científica, tipo Dark, que você tem que ficar ligando pontos e criando teorias feito um nerd, sabe? Mas é uma dessas séries em que falam sobre a vida, né? Mad Men é uma dessas séries, se fosse livro, seria um clássico da literatura universal. Aliás, se a gente for parar para analisar, existem poucos livros hoje em dia que seriam comparáveis aí com grandes livros da literatura universal como Guerra e Paz, e, na minha opinião, Mad Men é um desses livros que seria comparável, se fosse um livro, né, mas é uma série, mas seria comparável a livros como Guerra e Paz, entendeu?
assim como Família Soprano, né? E Breaking Bad poderia ser comparável aí a livros como Crime e Castigo, né? Já que trata sobre essa questão da culpa, sobre essa questão do Übermenschen, etc, né? Então, e da vontade de poder. Que, na verdade, é outra coisa que é abordada de forma mais sutil em Mad Men, né? Como a gente ressaltou aqui. E basta lembrar também que o Heidegger ele falava que a condição humana que faz com que o homem sofra é essa condição de angústia com relação à autenticidade, né, da sua vida. Será que eu estou vivendo uma vida autêntica que eu deveria viver? Será que eu estou vivendo para mim mesmo ou para os outros, né? Existe essa constante inquietação no Dom. Será que a vida que ele está construindo, será que a personagem que ele está construindo, né? Então, quando a gente começa a questionar isso, a gente volta pro fim da série, né? E não vou dar spoiler, mas eu já comecei a pensar como isso se relaciona intimamente pro fim da série. Como no fim da série ele parece encontrar uma espécie de paz, uma espécie de nirvana, né? E é bem interessante, né? Você acompanha essa série que é uma das melhores séries que já foram criadas para a televisão. Então, isso é tudo que eu tenho a dizer a vocês hoje. E é isso aí, galera.